Bem-vindo ao quarto episódio de Golf com CEO. Hoje o papo é com Pedro Petris, sócio e vice-presidente da Apex Partners, uma plataforma de investimentos que vem transformando o mercado financeiro fora dos grandes centros. O Pedro tem uma trajetória muito interessante, atleta universitário nos Estados Unidos, empreendedor e hoje um dos líderes da Apex, que busca se tornar o principal banco de investimento regional do Brasil até 2030. Vamos conversar sobre tudo isso enquanto jogamos 9 buracos em formato match play. Pedro, bem-vindo. Obrigado, Vitor. Obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado. É um prazer, cara. Vai ser ótimo. Vamos lá? Vamos embora. Bora. Valeu. Caramba. Boa bola. Boa, valeu. Você estava errado. Ele falou que você ia meter um slice. Pedro, você fez faculdade nos Estados Unidos. Como foi essa experiência como atleta universitário? Cara, eu diria que a experiência que eu tive como atleta universitário talvez tenha sido a experiência mais transformadora da minha vida. Porque acho que os Estados Unidos têm eles construíram, né, esse racional de esportes universitários com bolsa, né, com uma competição em alto nível. E essa construção, ela é muito inteligente por dois aspectos, né? Acho que primeiro porque você faz com que a atividade esportiva que faz bem para a saúde, que traz muito aprendizado de disciplina, enfim, tem vários benefícios, ela financia os estudos, né? Então uma universidade americana é muito cara, né? Então você tem ali uma possibilidade de ter um incentivo muito alto em ser um bom esportista nos Estados Unidos versus eventualmente você ter que fazer o pagamento da universidade, né? Que é um valor financeiro muito relevante. E eu acho que o segundo ponto é que, por incrível que pareça, as pessoas acham que você vai fazer esporte universitário nos Estados Unidos, então a faculdade fica mais fácil e etc. Mas na verdade é o contrário. A Liga Americana Universitária ela cria regras com relação aos atletas que tem uma barra inclusive mais alta. Você tem nota mínima maior do que a nota de corte, você tem a quantidade de faltas é menor do que a quantidade de faltas de um aluno tradicional. Você tem que ser, na verdade, um bom aluno para continuar com a bolsa de esporte. Exatamente. Né? Então, quando eu olho para essas características e vejo como isso transformou a minha vida do ponto de vista de resiliência, disciplina, foco, a capacidade de olhar para a minha performance e tomar risco, né? Porque, de certa forma, você está ali tomando determinado risco, com receio de jogar bem, jogar mal. Então, todos esses aspectos que eu vivi dentro do esporte lá na Liga Americana, eles hoje claramente se traduzem para diversas características que são muito úteis nos negócios, né? Então, isso foi muito bom. Além disso, além do lado atleta, eu provavelmente nunca faria universidade nos Estados Unidos se não fosse pelo esporte, né? E talvez não conhecesse o mercado financeiro também se não fosse pela minha ida aos Estados Unidos. Então, ali realmente foi uma mudança muito relevante e que, embora eu não soubesse na época, hoje eu consigo olhar para trás e entender que foi crucial para eu conseguir estar onde eu estou hoje. Legal. E o que você acha que fez a maior diferença, assim, que você trouxe de lá para o mundo dos negócios hoje? A gente tem um dos valores da Apex, acho que tem alguns, né, mas um deles é a disciplina. E aí eu diria que o que mais, quando eu olho para os valores da Apex e faço esse paralelo com a minha atividade universitária, né, atleta nos Estados Unidos, eu vejo que o esporte e a dedicação acadêmica ao mesmo tempo, eles trouxeram um nível de disciplina que, basicamente, para nós, disciplina cara, você faz o que tem que ser feito, né? Então, quando você está lá como um atleta e um aluno que depende de bolsa, de nota, você tem que fazer o que tem que ser feito. Caso contrário, você não vai cumprir, você não vai concluir e obviamente, você está ali se comparando aos teus peers, né, aos teus amigos e etc. Então, eu acho que a disciplina foi talvez a principal característica, valor aí que eu adquiri durante aquele período e hoje eu consigo ver como ela tem muito impacto na construção do negócio. E tem alguma coisa da cultura americana que você acha que é diferente do Brasil que você aproveita hoje? Tem muita coisa. Aí a cultura americana acho que tem um aspecto específico que eu gosto sempre de mencionar, porque a gente falou a disciplina é um valor de execução, né? É algo que está relacionado à sua capacidade de fazer. Mas nos Estados Unidos eu também tive muito acesso, foi onde eu conheci o liberalismo clássico, né? Não,
E foi lá que eu conheci o liberalismo econômico e me interessei muito por essa vertente, né, de filosofia e comecei a me aprofundar nesse tema para entender um pouco mais como que as relações de trocas dos seres humanos acontecem, né? Os Estados Unidos, embora também tenham as suas discussões políticas, é um país que defende a liberdade econômica de maneira muito ampla, né? Inclusive, até a esquerda americana talvez tenha alguma visão de liberdade econômica e capitalismo maior do que as esquerdas de países emergentes. Então, foi lá que eu conheci, né, o liberalismo, a liberdade econômica, a história do livre para escolher, né? Como a sociedade americana se beneficiou dessa visão de que as pessoas são livres para escolher e que isso faz com que a meritocracia, tudo aquilo que envolve a construção e o sucesso do sonho americano teve um impacto muito grande para mim. Foi ali que a semente do liberalismo econômico foi plantada dentro de mim. Então, eles não ficam travados, né, igual aqui no Brasil, com relação a essa briga de ideologia, né? Lá eles seguem mais uma ideologia única, apesar da esquerda ter sim uma veia mais social, né, mais de esquerda, mas nessa questão econômica praticamente não existe, né? Acho que no fim das contas, eu acho que do ponto de vista econômico, né, eu acho que lá nos Estados Unidos continua tendo diferenças muito claras do ponto de vista, você chamou de social, né, os valores relacionados a questões sociais, ainda existe uma diferença muito grande entre esquerda e direita. Uhum. Mas o capitalismo na sua plenitude, ele aconteceu, talvez o maior experimento capitalista do mundo foi nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é muito certo, né? Os Estados Unidos eram, assim, até o início do século XX, os Estados Unidos não era a principal economia do mundo. Uhum. Então é quando os Estados Unidos começa a adotar uma visão, e aí você pode voltar na história, né? Desde a Constituição americana, que foi uma Constituição muito inteligente, né? Com você que é advogado, né? Foi uma Constituição pequena, com poucas regras, mas regras muito fortes, né? E que não tem mudanças o tempo todo. Eu acho que a partir da Constituição e depois quando o capitalismo se transforma nesse motor de crescimento da economia americana, na prática, todas as gerações passaram por melhorias da sua vida a partir do capitalismo. Então, mesmo quando você pode eventualmente nos Estados Unidos ter valores de esquerda do ponto de vista social, né? Você pode ser a favor de casamento homossexual, você pode ser a favor de liberação de drogas, mas o lado econômico, né, o lado do mérito, do esforço, da disciplina, da eficiência, da liberdade para você escolher né, aquilo que você quer, sem você ter o Estado o tempo todo tomando decisão na vida das pessoas e principalmente em como a gente tem as trocas econômicas, né, como que a gente decide fazer contratos e negócios. Sim. Eu acho que na prática a vida dos americanos melhoraram tanto que é muito difícil, né, você chegar para um americano eventualmente e colocar na cabeça dele que faz sentido o Estado cuidar de tudo, né? Então eu acho que isso foi um ponto super interessante que eu de fato o Brasil a gente vem de uma outra história, né? A nossa história é um pouco diferente e lá eu consegui realmente conhecer um pouco mais os principais autores, né? Milton Friedman, a Mises, Hayek, tive acesso a esses autores, esses economistas, né? Que têm aí níveis diferentes, mas todos eles muito defensores da liberdade econômica. E então esse foi um ponto super interessante também da cultura americana que eu consegui trazer para cá e trazer para minha vida. Legal. Vamos jogar um pouco, depois a gente aprofunda mais. Boa. Ai, de novo o Shank, cara. No mesmo buraco. Ai, o João vai me matar. Ai, tinha que ter pingado dentro. Bem. Demorou para fazer a curva. Bem tocado. Ah, que frango. Tá ok? 1-0. Ai! Fechou. Fechou um pouquinho, mas vai ficar boa lá, você vai ter tiro. Boa. Valeu. Você tem feito um curso em Harvard, o OPM, né? Que é um dos cursos mais prestigiados para executivos e empreendedores do mundo. Por que você buscou essa especialização? Eu acho que do ponto de vista de princípios, eu sempre falo que o nosso principal ativo é o nosso conhecimento.
E isso eu de fato levo para a minha vida, assim. Sempre que eu estou em determinado momento da minha vida empreendedora, já tive altos e baixos, né? Já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, os negócios já deram certo, já deram errado. Mas uma das coisas que sempre me sustentaram era ter clareza de se o meu conhecimento estava apreciando, né? Se esse ativo de conhecimento estava apreciando, me trazia uma certa tranquilidade, mesmo que o resultado naquele momento não fosse positivo. Sim. Então isso é uma premissa muito importante para mim. Eu estou consistentemente buscando maneiras de adquirir mais conhecimento. Tenho o hábito de leitura, e naturalmente a busca de cursos faz parte, né, dessa minha estratégia, né, de apreciação desse meu principal ativo. E o OPM, acho que primeiro eu tinha um sonho muito grande de estudar em Harvard. Né? Quando eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade, eu apliquei para Harvard. Eu mandei mensagem para o técnico, mandei meu vídeo. Ele me respondeu que do ponto de vista de futebol estava tudo certo, mas que Harvard era um pouco diferente das outras universidades. Sim. Que não era o técnico que definia quem seria aprovado. Então eu teria que ser aprovado em Harvard para depois aplicar para o time de futebol. Ah, entendi. E aí, naturalmente, eu não fui aprovado, né? Assim, não tinha nota suficiente ou nenhuma história tão relevante para que pudesse fazer sentido ser aprovado naquele momento. Então eu tinha um sonho de estudar em Harvard desde quando eu fui para os Estados Unidos. Quando eu fiz a combinação de negócios, né, a fusão de negócios com a Apex, o meu sócio do Espírito Santo, o Fernando, presidente, ele fez o OPM. Ah, certo. E ele me falou sobre o curso, ele falou, cara, você tem que fazer, faz muito sentido, etc. E ele falou, pô, aplica, né, é um curso que você tem que fazer também, uma application, enviar lá teu histórico, etc. Obviamente muito mais fácil do que entrar na faculdade, mas tem ali o seu grau de processo seletivo. E aí eu fiz algo que é a forma como eu costumo abordar a vida, assim, eu de fato, eu não esperei. Talvez eu poderia esperar alguns anos. Quando ele me falou, eu literalmente apliquei naquela semana. Legal. Para o curso. Eu falei, cara, acho que faz sentido, me parece que, como você falou, é um curso prestigiado, eu tenho vontade de estudar em Harvard desde lá de trás e hoje acho que eu tenho a possibilidade aqui. E aí eu apliquei para o curso e o Fernando, você tem lá as recomendações, o Fernando me recomendou, a Roberta Meneghel, que é uma menina, uma empresária aqui de Londrina, que também fez o OPM, me recomendou, pedi carta de recomendação para eles e acabei conseguindo entrar e estou agora, né, são 3 anos, ele é como se fosse um MBA para donos de empresas e CEOs e aí agora já fiz o meu primeiro ano esse ano, no ano que vem eu vou para lá para ficar mais 30 dias para o segundo período ali do OPM. Pô, muito interessante. Eu concordo muito com essa sua visão. Acho que o nosso maior ativo é o que está na nossa cabeça, é o nosso conhecimento. E é a única coisa que ninguém rouba, né? Exatamente. E é o que você falou, independente, você está numa maré boa, numa maré ruim, se você tiver bons conhecimentos, novas portas vão se abrir. Sim. Enfim, momentos ruins para todo mundo vêm, mas com certeza vão passar se você tiver bom conhecimento técnico e também de soft skill. E aí eu queria perguntar para você, qual que é a principal, que eu sou curioso desse curso também, que eu acho muito legal. Qual que é o principal, qual que é a grade, assim, eles focam mais em soft skills, hard skills? É tudo, cara. É um curso extremamente complexo e completo, né? Ele é complexo também, mas eu queria ter falado completo, mas ele tem complexidade de conteúdo também. Mas é um curso muito completo, ele aborda soft skills, hard skills. Você tem desde momentos com um coach pessoal que acompanha os 3 anos lá, então ele vem para um lado mais comportamental, para um lado mais de perfil psicológico. Que legal. Até, obviamente, aulas pesadas de finanças, onde você tem que fazer modelagem financeira. Né? Então, é um curso, como ele tem a pretensão, né, de ser um curso para elevar o nível dos presidentes e donos de empresas já de determinado tamanho, né, tem um faturamento mínimo que a empresa precisa ter para você ser aprovado. Então ele realmente é um curso bastante completo. Cada ano, né, eu ainda fiz só o primeiro ano, mas cada ano tem módulos específicos, então é uma grade que vai ser cumprida durante 3 anos, mas é uma carga horária, embora seja uma vez por ano, né, você fica 4 semanas, uma vez por ano nos Estados Unidos, lá em Harvard, é um nível muito grande de conteúdo, porque você fica numa imersão enorme, assim, você fica lá com aula de segunda a sábado, full time, morando dentro da universidade, então é uma experiência
realmente é bem interessante, com uma grade bastante completa, que pode, como eu falei, vai desde o lado mais comportamental até questões mais hard skills ali. É uma dúvida pessoal, porque eu já fiz um curso de Harvard que é relacionado à negociação, né? Que eles são conhecidos mundialmente, tem vários autores de livros de lá. Ele toca nisso também um pouco? Sim. Um dos módulos é negociação. O professor do livro é meu professor. Ah, é? É. Pô, que legal. Qual deles, você sabe? O que é o... Porque Deepak. eles alteram, né? É o Deepak. Ah, é o Deepak. É o Deepak. Pô, que legal, que legal. Quem sabe um dia eu chego lá pra fazer esse curso. Tenho muita vontade de fazer, de ir lá conhecer Harvard, conhecer as pessoas, os professores. Eu acho que além de todo o conhecimento também, essas experiências internacionais que você faz, você aprende muito com o network, com o lugar que você vai, né? Você sair um pouco da sua zona de conforto. Sim. Você sabe que uma coisa relacionada até à tua pergunta anterior, né, sobre minha experiência nos Estados Unidos, uma coisa que eu não falei, mas eu lembrei disso agora, quando você falou, pô, eu quero fazer e etc., eu ia te responder que a gente não tem nada que nos limite, né? Assim, você tem que viver a vida sem imaginar que existe uma limitação, né? Por que uma pessoa consegue ou não, né? Ela não é extraterrestre ou algo do gênero. Obviamente tem um caminho, tem um meio, tem um esforço que demanda, mas não é nada impossível. E aí eu queria só dizer que quando eu fui para os Estados Unidos e fui fazer faculdade, era uma coisa muito não óbvia. Assim, isso foi em 2004 que eu apliquei para ir para a universidade. Você não tinha internet como tem hoje, você não tinha WhatsApp, você não tinha smartphones, você tinha o telefone de celular de cobrinha, né? Aquele Nokia. Então era um negócio meio distante, né? Até para falar com o pessoal aqui. Falar com o pessoal era Skype pago ou telefone, né? E aí eu acho que teve eu quis muito ir, por várias razões pessoais, mas era uma coisa importante para mim. Conseguir continuar jogando futebol que eu gostava, mas fazer faculdade porque eu também já não achava que eu tinha futebol suficiente para virar alguma coisa, né? Então essa combinação ela era muito importante para mim, então eu quis muito ir. E o fato de ter dado certo, né, dentro da minha possibilidade naquele momento, fez com que eu, de certa forma, não me sentisse uma pessoa limitada depois. Então quando eu olhava para Harvard, eu não tinha uma coisa de nossa, cara, vou para Harvard, vou aplicar, vou fazer o processo e se der, deu, se não der, eu tento de novo. Eu não fui aprovado na primeira universidade americana que eu apliquei, né? Então, sim, quando você tira essas limitações, que eu acho que é uma questão de mindset, né? Essa coisa do modelo mental, você tirar essa limitação, a gente que está no interior do Brasil, né, e etc., a gente fala isso até na nossa tese, né? Por que a gente não é pior, cara, que os grandes centros? O capital humano está aqui, as pessoas são inteligentes, tem negócio acontecendo. Então acho que esse destrave com relação a ter uma ambição, mesmo estando em Londrina, numa cidade do interior, a gente tem que ambicionar e, cara, é super possível, é só você querer botar isso no teu plano que vai acontecer. Legal, depois eu vou pedir a carta de recomendação pra mim, né? Óbvio, vai ser um prazer, cara. Legal, vamos lá, vamos bater uma bola. Bora. É bom, hein? O café fechou um pouco. Tá bom, tá no... Tá no anti-green? Anti-green. Ai, também foi à direita. Nossa, ficou curto? Ficou curto mesmo. Bem jogado. Valeu. Morte. Nossa, bela bola. Bem. Tá aí, tava... Eu ia dar ok, mas falei, Ai, fechou, velho. Fechou? Volta um pouquinho. Então vai ficar boa. Pedro, antes de voltar pro mercado de capitais, né, mercado financeiro, você empreendeu em outros setores, outras áreas. Como foi essa experiência de empreender? Foi muito boa, cara. Essa experiência, ela também moldou... Acho que sabe aquelas histórias que todo mundo fala, que você precisa viver uma vida empreendedora, errar, quebrar e etc. Eu vivi todos esses ciclos nesse meu outro negócio. Que era uma indústria muito desafiadora, a indústria de importação e distribuição de óculos de sol e de relógios. Eu tive um início de empresa onde eu basicamente quebrei antes de começar, porque eu fiz uma importação de relógios e ela deu canal vermelho, uma importação grande de relógios, que era um volume relevante financeiro versus o meu patrimônio da época. E
deu canal vermelho e eu fiquei 5 anos para liberar os relógios na Receita. Então, basicamente, fiquei sem dinheiro, devendo fornecedor, sem a possibilidade de vender os relógios. Putz. Então, foi um início muito complexo. Logo na sequência, eu trouxe marcas de óculos, né? Eu trouxe 2 marcas de óculos que deram muito certo. Então, eu tive um fracasso muito rápido, depois eu tive um sucesso muito rápido. O que foi muito interessante também, porque eu peguei um dólar, na época, um dólar baixo. Eu tinha um produto muito competitivo trazendo de fora, um momento específico da indústria de óculos que foi muito interessante. E depois eu fui amadurecendo esse negócio e não consegui ganhar tração com relação a esse negócio. Além disso, foi o primeiro momento que eu tive de desafio societário, né? Eu tive um desacordo com um sócio e um sócio amigo e tive que lidar com essa situação também durante a história desse negócio de importação e distribuição. Então, eu diria que eu vivi todas as estações que o empreendedor pode viver num período muito curto. E, de novo, eu vejo isso como uma bênção, né? Porque foi uma possibilidade de aprender muito rápido. Sim. Que eu tive sucesso rápido, quebrei rápido, tive problema societário muito rápido. E tudo isso fez com que eu construísse uma casca, um aprendizado para hoje poder estar numa posição melhor e com um pouco mais de conhecimento para enfrentar os desafios empreendedores aí. Então, foi muito bom. Sobre o desafio societário, eu não sabia dessa parte. Se eu puder te perguntar, Claro. se você puder dividir. Sem problemas. Tinha um bom acordo de sócio para resolver o problema ou não? Cara, tinha um acordo de sócio ok. Eu diria que a gente obviamente não tinha uma experiência de uma empresa super relevante, com um acordo que eventualmente poderia prever o que aconteceu, mas ele era minimamente o suficiente para a gente poder utilizar como uma ferramenta de negociação quando foi necessário negociar e etc. Então a gente tinha um acordo de sócio. Alguém saiu da operação? A gente dividiu a operação, que foi um erro, inclusive. Tá. Na realidade, a gente tinha uma operação de atacado, uma operação de varejo. Elas valiam muito mais em conjunto do que separadas, né? Então, quando a gente separou, o atacado passou a valer menos, o varejo perdeu um pouco da sua verticalização e margens. E então isso foi muito ruim, eu acho que para ambos. E no fim, quando eu olho para trás, talvez eu faria diferente. O quê? Eu não teria feito um split da empresa. Eu acho que ou um compraria o outro. Acho que alguém teria que comprar alguém e ficar com o ecossistema como um todo. Eu acho que quando a gente separou, aquela história de 1 mais 1 é 2, a gente pegou 2 e virou 1, né? Virou meio para cada. Porque Sim. Você basicamente tirou aquilo que tinha de poder de efeito de rede, de sinergias, de ganho de margem, de conhecimento, que a gente era uma vantagem realmente clara, que a gente enxergava tendo o atacado e o varejo. Então eu não faria isso. Acho que esse é o ponto. E do meu lado, acho que um dos aprendizados também é que, por ter sido a primeira negociação societária, eu acho que eu fui um pouco duro, né? Eu vejo que, eventualmente lá atrás, eu de fato não concordava com determinadas estratégias que o meu sócio queria colocar em prática, mas, cara, faz parte, né? Assim, eu eventualmente poderia ter sido um pouco mais flexível. Hoje eu tenho vários sócios, a gente tem um modelo de partnership, que tem uma sociedade muito ampla, e hoje eu tenho uma maturidade maior para ouvir, para entender que mesmo quando eu discordo de algo, eventualmente vale a pena deixar aquilo acontecer e ter um pouco mais de flexibilização quando você lida com um sócio, principalmente em temas estratégicos, né? Eu acho que o que eu não abro mão é valores, né? Então, se um sócio ferir valores, aí é um problema que eu tenho que, de fato, separar e muito rápido. Então, na minha cabeça, se eu tenho um desacordo relacionado a valores, eu vou separar amanhã, né? Não é daqui uma semana, ainda não importa o impacto financeiro que isso vai ter, porque isso realmente fundamental. Agora, diferenças estratégicas, cara, tem empresa que dá certo com a estratégia A, tem empresa que dá certo com a estratégia B, eu erro, né? Erro muito, e então nem sempre vou estar correto, então eu teria um pouco mais de flexibilidade com relação à estratégia, que foi o que iniciou, né, o problema societário, foi uma diferença de estratégia, basicamente. E como é que você saiu? O que aconteceu para você sair dessa empresa? Cara, o que aconteceu foi que ao dividir a empresa, os negócios ficaram ruins, né? E eles não só ficaram ruins, como depois de um desacordo com relação à estratégia, o próprio conflito societário foi escalando, né? E isso foi se arrastando por um tempo um pouco mais longo do que a gente gostaria, envolvia um lado emocional por conta da relação pessoal que a gente tinha, e aí, cara, eu perdi o tesão do negócio, o negócio foi diminuindo de tamanho, a gente tinha acertado muito, mas naturalmente você não vai acertar sempre, a gente começou a
a errar com algumas marcas novas que a gente trouxe para o Brasil. O negócio estava meio de lado, assim, ele não estava ruim, mas ele estava meio de lado, até que na pandemia ele estava de lado e na pandemia ele foi para baixo, né? Então, se na pandemia você não tivesse... A pandemia que te empurrou para fora do muro. Porque a pandemia ela foi muito positiva nesse aspecto, né? Para algumas pessoas de mudança. Obviamente ela foi uma tragédia, né? Do ponto de vista de pessoas que morreram, né? E etc. Mas ele te forçou a tomar algumas decisões naquele momento, né? Porque o negócio estava de lado, talvez eu não tomaria a decisão de fechar, mas quando veio a pandemia, um negócio de lado, ele não conseguiu sobreviver à pandemia. Era um negócio que já estava debilitado. Então, foi ali que eu decidi repensar a minha carreira, repensar aquilo que eu ia fazer no futuro, e naquele momento eu redescobri o mercado financeiro, né? Então foi ali que eu tomo a decisão de voltar para o mercado financeiro, depois de uma autorreflexão, depois de revisitar uma antiga paixão que eu tinha conhecido lá nos Estados Unidos. Legal, a gente já vai chegar lá, vamos terminar o buraco. Boa. Boa. Ah, garoto! É boa pra caralho! Que bola! Passou, velho. Eu não sei Pegou se passou. tão bem que passou, velho. De novo? Boa bola, cara. Não sei se vai chegar, Teve que subir muito. Mas boa. Pô. Tá lá, né? Tá lá perto. Ai, velho. Mano, fodeu, o homem tá bom de... Vai, minha filhinha. Cara. Forte, cara. Ah! Nossa! Foi pra embocar. A mira tá boa, pô. Errou. Nossa, não acredito que saiu. Boa. Boa bola. Finalmente um ferro decente. Cara, eu vou falar pra você que passou, velho. Não. Não. Belo tiro, hein? Boa pro caralho. Boa. Pedro, então em 2021 você fundou a Forever, né? Voltando pro mercado financeiro. Como é que nasceu essa operação? Na realidade, 2020. 2020? Quando ela nasceu, e eu gosto de... Não, é porque acho que a tua pesquisa não tá errada, não. Ela oficialmente é lançada em janeiro de 21, tá. Mas em 20 é quando a gente, de fato, assina contrato, né? Enfim, faz todo a apresentação de business plan e etc. E eu só gostei de frisar por conta da visão da pandemia, né? Então, durante a pandemia, eu entro numa... Eu chamo esses momentos de pontos de virada, né? Um momento onde eu começo a fazer uma autorreflexão, começo a entender, dado que tinha dado errado, né? O negócio anterior, né? A pandemia empurrou o negócio para sua morte e eu tive que tomar uma decisão. E aí, cara, eu comecei a revisitar um pouco daquilo que era a minha história lá no meu início de carreira, né? No meu início de carreira nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de fazer um estágio no Merrill Lynch, que é um banco de investimentos americano, durante a faculdade. E lá eu conheci o mercado financeiro e eu fiquei bastante interessado em trabalhar no mercado financeiro. Ainda sem saber muito bem por quê. Um pouco mais olhando para o glamour do negócio, né? Um negócio super interessante, principalmente nos Estados Unidos. Então, eu fiquei seduzido por aquilo. Mas quando voltei para o Brasil, eu até fiquei um período curto trabalhando no mercado financeiro aqui, mas a coisa não engatou e eu decidi então empreender naquela empresa que eu comentei anteriormente. Em 2020, quando a empresa, eu decido encerrar as atividades, eu volto para um trabalho de reflexão e começo a lembrar um pouco daquele meu período lá nos Estados Unidos trabalhando no Merrill Lynch. E não só lembrar de maneira superficial, né, como foi a experiência jovem, mas lembrar quais eram as características que eu tinha e havia desenvolvido que eventualmente pudessem ser um bom match com o mercado financeiro atualmente, né, naquele momento. E aí eu começo a refletir sobre, principalmente, a minha capacidade de liderança e de gestão, muito menos uma capacidade de gestão de investimentos, né? Sim. Mas eu, durante o processo empreendedor e um pouco da característica de sempre querer me desenvolver, eu sempre fui um cara que li muito e me desenvolvi nas práticas de gestão. Então já lia livros do Falcone, Jim Collins, então eu trazia uma bagagem de gestão de negócios que eu achava interessante.
E aí a forma que eu inicialmente pensei em combinar, né, esse encontro de competência com o mercado financeiro, inicialmente a minha ideia era construir uma gestora de Private Equity e Venture Capital. Porque a ideia era, a partir dessa competência de prática de gestão, eu faço alocação de capital nas empresas e vou lá apoiá-las com relação à gestão dos negócios. Ajudá-las na gestão para tracionar Exatamente. E crescer, estourar. Exatamente. E aí eu fui conversar com um amigo, que é um amigo daqui de Londrina, mas que está morando na Suíça, trabalha num banco de investimento suíço, é um cara que teve uma carreira muito bem sucedida no mercado financeiro. E aí eu fui perguntar para ele, de forma deliberada, parte da experiência pergunte para pessoas que têm sucesso naquela indústria. E aí eu falei, cara, vou perguntar para ele o que ele acha. Falei para ele basicamente o que eu acabei de narrar. Ele olhou para mim e falou, cara, você deveria abrir um escritório de assessor de investimentos. Eu falei, será, cara? Não era o que você estava pensando. Eu falei, será, cara? E aí, de maneira bem prática, eu falei, cara, mas tem muitos. Né? O que eu vou construir de diferencial? Né? Você está falando de 2020, 2021, você já tinha uma década, né, que a XP e aí o BTG vinha entrando para o mercado naquele momento. Você já tinha uma década das assessorias crescendo. Eu falei, cara, não vejo muita diferenciação, né? O que isso tem de característica comigo? E aí ele me falou uma frase que mudou tudo. Ele falou, cara, o mercado financeiro de assessoria de investimentos, na última década, de 2010 a 2020, ele foi o mercado onde pessoas técnicas comerciais, ou seja, assessores de investimento, tiveram acesso a produtos. Então, a plataforma de produtos se expandiu, né? Dado que antigamente a plataforma era super restrita. Sim. Isso foi ótimo para o mercado. Os assessores acessaram uma prateleira ou um supermercado maior e o cliente, por consequência, também. No entanto, a evolução 2.0 da assessoria vai demandar uma capacidade empreendedora que a maioria dos assessores não tem. Então você é um cara que tem uma capacidade empreendedora que vai ser chave nesse momento. Então se você conseguir se unir a assessores que estão na indústria para construir um negócio com a sua capacidade de gestão, você vai combinar as características que assessores sozinhos não vão ter e gestores sozinhos também não. E o dado que eu tinha um certo conhecimento e um histórico no mercado financeiro, eu também tinha a vantagem de entender um pouco melhor a indústria. Sim. Então, eu decido ir por esse caminho, faço uma pergunta para ele, ele falou, cara, o BTG está querendo abrir, né? A XP na época já tinha muitos escritórios, eu falei, cara, vou entrar em contato e a partir disso monto um plano de negócio e consigo convencer o BTG sem ter experiência nenhuma prévia ou carteira de clientes a abrir o primeiro escritório do BTG aqui em Londrina. Em paralelo, eu já abro, junto com a Forever, eu abro a Bow Ventures, que foi um venture capital caipira, né? Porque não foi um fundo, mas uma empresa de participações que a gente decide investir em startups de Londrina. Bank, Arbo, Forte Mobile, a Mosquite, todas as startups que a gente decide investir, a princípio com dinheiro meu e dos sócios e de amigos e familiares, né? Então um dinheiro mais próximo. Mas sempre com essa dinâmica de não ser apenas um assessor que acessa o supermercado, mas alguém que também gere ativos, que vai lá nas empresas, ou que agora no caso gere ativos imobiliários, né? Então essa ideia de construir uma gestora de Private Equity Venture Capital fora do eixo Rio-São Paulo, ela continuou viva, mas naturalmente a assessoria ela vinha num ritmo muito forte, a gente teve um sucesso muito grande, muito rápido, né? Assim, em 2 anos a gente atingiu R$1 bilhão sobre assessoria, que na época era um marco que muitas assessorias antigas ainda não tinham atingido. Se destacamos lá em ranking BTG e etc. Em paralelo a gente continuou com aquela semente relacionada a investir em ativos privados, né? Ou seja, comprar participação de empresas naquele momento e que depois se traduziu também, além de comprar participação em empresas privadas, a gente comprar participação em projetos imobiliários privados, né? Que é um pouco do que a gente faz hoje também na Apex. Então foi ali que a gente se encaixou e esse que é o início da Forever Capital. E aí, em 2023, se eu não estiver enganado, perfeito, aí veio a fusão com a Apex. Perfeito. Me conta um pouco dessa fusão, porque de estados completamente diferentes, culturas Sim. diferentes, né? A Apex nasceu, né, originalmente, ela é lá do Espírito Santo, certo? Perfeito. E, né, bom, a gente está aqui no Paraná, em Londrina. Me conta um pouco como é que foi, como é que vocês se acharam, como é que foi o porquê o que tinha de sinergia, qual que eram Perfeito. As visões, os valores iguais, o que fez vocês fazerem essa operação? Diria que é uma união de 2 coisas. A gente tinha valores, e aí volto na história dos Estados Unidos, né? O valor da liberdade econômica, da liberdade para escolher, do capitalismo como mola propulsora de desenvolvimento, já era algo que a gente compartilhava, embora
a gente não tinha se conhecido anteriormente, a gente esteve em ambientes comuns dessa comunidade liberal brasileira. Então eu participei de Instituto Mises, o Fernando já participava de Fórum da Liberdade, de IEE, de Líderes do Amanhã. Então tudo isso eram iniciativas liberais no Brasil que a gente meio que se encontrava, mas não se conhecia. Então primeiro os valores batiam. O segundo ponto, que aí foi a união de fato, foi que a visão era muito parecida. Essa visão de alocar capital, no meu caso, em empresas privadas no interior, no caso da Apex, majoritariamente no mercado imobiliário do interior, ela era uma visão comum de desenvolvimento do mercado de capitais fora do eixo Rio-São Paulo. Então, quando eu fui apresentar para o BTG o meu plano de negócios de 10 anos na Forever, eu falei para eles sobre esse plano de se transformar em um banco de investimentos regionalizado. Entendi. Muito menos maduro que a Apex, tá? Mas a gente tinha um pitch muito parecido. E eu me lembro que um sócio do banco ouviu o plano de negócio e falou, cara... Já ouvi isso antes. Só tem mais uma galera falando isso. É uma turma da Apex, também tem assessoria de investimentos aqui, então vocês precisam se conhecer. Então, mas ele mencionou isso e não fez nada demais. E aí, por coincidência, a gente... Olha só que mundo pequeno. A gente foi investidor anjo da Arbo aqui em Londrina. Sim. O outro investidor anjo era um cara de Vitória, que é sócio do pai do Fernando. Nossa. Então, além do BTG ter feito essa menção, o sócio do pai do Fernando falava de mim pro Fernando, mas assim, você tem que conhecer lá, o cara é bom, o cara tem falado do BTG, e falava do Fernando para mim. Mas ele não chegou a fazer uma ponte no sentido de acho que vocês têm que se unir, nada disso, ele só falava de mim pro Fernando para mim. E um dia o Fernando se encontramos num evento do BTG, a gente falou, cara, vamos marcar de conversar. E aí a história é mais legal contada pelo Fernando, porque ele fala que quando ele entrou na call, ele falou que ele estava zero interessado em sair do Espírito Santo. Ele falou, cara, eu estava zero interessado. Eu estava focado, a gente estava num ritmo acelerado, a Apex naquele momento maior do que a Forever. Só que ele falou que ele entrou na call e quando eu comecei a contar o plano de negócio da Forever, ele falou que parecia que eu tinha uma escuta dentro da Apex, porque era o plano igual. Entendi. Então essa união de visão, cara, foi o primeiro start. Foi, cara, a visão é a mesma. E aí depois, quando a gente decidiu explorar, né, essa visão comum, percebemos que os valores também batiam. E aí a gente decidiu, então, convenceu, né, o Fernando e os sócios do Espírito Santo a abraçarem esse projeto nacional. Porque até então a Apex falava que seria o primeiro banco de investimentos capixaba. Entendi. E aí quando a gente se une, a gente decide então construir algo maior para esse sonho, essa visão até 2030 ser o principal banco de investimentos regional do Brasil. Que legal. E de lá até hoje já foram feitas outras operações, né? Vocês já compraram outros grupos com a mesma visão e tal. Como é que está sendo esse processo? Perfeito. E aí nesse processo, dado que a gente decide então que não seremos somente um banco de investimento capixaba, mas nacional, o primeiro passo foi Paraná, a gente já com uma operação relevante aqui, mas a gente construiu um roadmap de expansão no Brasil. E ele está sendo executado, né? Então hoje a gente já tem operação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo, embora São Paulo seja o grande eixo, mas a gente quer explorar muito o interior de São Paulo também, Paraná e Espírito Santo, e agora também com uma operação em Portugal, sendo uma porta de entrada para investidores brasileiros lá fora. Putz, super interessante, legal. Vamos terminar o buraco, depois a gente continua. Bora lá. Vamos lá. O cara tá metido, cara. Nossa senhora. Nossa! Tá ok. Boa. Valeu. Boa. Nó. Bandeirantes. Voltou? Não sei. Vamos descobrir. Bom, você estava falando, né, da Apex, da missão da Apex de desenvolver, né, fora do centro, né, esse lado mais regional, interiorizado do Brasil. Como que isso funciona na prática? Boa. Na prática, o que a gente faz para desenvolver o mercado de capitais fora do eixo Rio-São Paulo? A lógica ela é muito simples, né? O mercado financeiro, eu gosto sempre de destacar o que é o mercado financeiro e o mercado de capitais. O mercado financeiro ele é um meio de conexão entre quem tem estoque de capital
Ou seja, trabalhou e poupou determinado estoque. Então ele é um meio de conexão com quem tem estoque, com as pessoas e empreendedores que querem desenvolver algum negócio ou projeto. Ele sempre é isso. Então o mercado financeiro ele cria mecanismos, seja investimento em ações, eu conecto o seu dinheiro com uma empresa listada. Para unir essas duas pontas. Um crédito privado, eu estou emprestando dinheiro para alguém que quer desenvolver o projeto. Um fundo imobiliário, eu estou pegando esse dinheiro e alocando num projeto imobiliário. Então ele sempre está conectando essas pontas. E aí a nossa pergunta inicial é: existem bons negócios nos mercados fora do eixo de São Paulo? A resposta é sim. Claro. Existe estoque de capital? Claro. A resposta também é sim. Então, na prática, o que a gente faz é identificar e construir um ecossistema que conecta esses dois agentes. Como que a gente faz isso? A gente não só tem um ecossistema voltado, e aí, obviamente, com um time muito técnico, voltado para identificar e estruturar produtos que alocam em determinados tipos de ativos regionais, sejam eles participações em empresas, participações em projetos imobiliários. Então você tem um time técnico que avalia essas oportunidades que a gente já falou que a gente sabe que tem, né, de forma um pouco mais casual, mas a gente avalia tecnicamente. Então a gente traz para o mercado regional, porque o mercado regional ele tem a oportunidade, mas falta uma análise técnica sobre aquela oportunidade. Então a forma como os mercados regionais exploram as oportunidades de negócio, vamos pegar o mercado imobiliário, é óbvio que ele sempre existiu, mas as pessoas fazem isso ou com dinheiro próprio ou unindo amigos, fazendo uma continha um pouco mais superficial, falando, cara, esse negócio é bom, eu conheço a região, vai dar certo. Isso não tem nada de errado. Só que quando você quer ganhar determinado nível de escala, que é o que o mercado de capitais traz, você precisa trazer um nível de detalhe técnico com relação àquela oportunidade que é um pouco mais relevante. Então a gente absorve essa boa prática do mercado financeiro concentrado em São Paulo e traz para cá. Então traz muito dado, pesquisa, modelagem financeira, cálculos detalhados daquilo que vai ser o retorno do ativo, para que a gente possa trazer mais segurança e atrair um investidor, mais investidores, né? Ou seja, eu consigo atrair uma piscina, né? Um oceano de investidores muito maior quando eu trago esse nível técnico. Então, a atividade ela continua sendo similar, encontrar oportunidades nos mercados regionais e trazer uma visão técnica, traduzir isso num material, né, compatível com materiais de fundos de investimentos lá de São Paulo. Então a gente constrói materiais e etc. E conecta isso com o investidor. Né? O investidor que tá poupador, que está com o seu dinheiro lá no banco, a gente traz essa oportunidade para esse investidor. E aí tem uma característica interessante que é: o investidor tem a oportunidade de investir, como eu falei, o investidor ele sempre está investindo em algum negócio, sempre. Né? Uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade de compreender. Mesmo quando você deixa o teu dinheiro no banco e coloca no CDB do banco, o banco pega aquele dinheiro e necessariamente coloca na atividade econômica. Porque se ele não colocar na atividade econômica, ele não tem como te pagar o retorno. Então, para ele conseguir te pagar um pouco mais do que o CDI, né, que é o competidor do Tesouro, por exemplo, do que a Selic, sim, ele precisa alocar esse dinheiro na atividade econômica. Então você sempre está colocando o teu dinheiro na atividade econômica. Só que na atividade mais bancária, é o banco que decide onde ele vai alocar e você não está correndo o risco necessariamente do ativo, mas sim o risco do banco. Né? No nosso caso, a gente aproxima essas coisas, porque eu quero que o investidor saiba que ele está alocando num ativo, e não só ele saiba que ele está alocando num ativo, como eventualmente ele vai passar na frente e vai falar: cara, eu sou sócio desse prédio. O meu dinheiro, na verdade, está alocado aqui, ó, ou está alocado nessa empresa aqui da região. Então, o que a gente constrói é um ecossistema que financia projetos e empresas nas regiões que a gente atua e conecta com investidores e com estoque de capital local. Obviamente a gente não faz só isso, né? Para eu incluir isso dentro do meu ecossistema, eu também coloco uma plataforma de produtos do Brasil e do mundo inteiro disponível para o meu cliente. Porque não é razoável achar que o cliente vai alocar 100% do dinheiro dele em ativos locais. Não faria sentido do ponto de vista de diversificação de patrimônio. Mas a gente tem como DNA fazer essa conexão regionalmente, e aí a gente é um grande financiador de projetos imobiliários e de empresas regionais em todas as regiões que a gente atua. No Espírito Santo já num nível de maturidade muito grande, a gente é o principal investidor do mercado imobiliário do Espírito Santo. No Paraná, notadamente aqui em Londrina, a gente também já tem uma presença muito forte, né, com 2 projetos imobiliários já sendo financiados pela gente, já com as empresas, as startups já sendo financiadas por fundos nossos. Então tem já todo um ecossistema sendo construído aqui e desenvolvendo isso também nas regiões que a gente mencionou anteriormente, que a gente vem expandindo no Brasil todo.
Legal. E qual que você acha que é o motor, assim, o setor que vai mover esse cenário de investimento regionalizado? O que você acha que vai... A pergunta também é boa, a gente tem uma visão ainda um pouco mais regional e menos setorial, né? Então eu sou um pouco mais agnóstico com relação aos setores. Tá. Mas dito isso, a gente tem um instituto de pesquisa, que é a Futura, que ela tem um trabalho muito forte de trazer dados econômicos regionalizados, né? Então a gente tanto usa para as nossas tomadas de decisão, como prover esses dados para clientes e parceiros. E quando a gente faz esse trabalho, a gente identifica nas regiões setores que são virtudes regionais, né? Então cada região tem um DNA, tem um setor que se destaca. Então, por exemplo, no Espírito Santo você tem o setor de rochas, no Espírito Santo você tem o comércio exterior, no Espírito Santo você tem o café muito forte. Já no Paraná, a gente sabe muito bem, você tem o agronegócio. O setor imobiliário ele é unânime, né? Assim, como classe de ativo. É um setor que sempre que você tem uma atividade produtiva muito forte, o mercado imobiliário é muito forte. Mais homogêneo, né? Então o Espírito Santo tem um mercado imobiliário muito forte, o Paraná também. Eu diria até que Londrina tem um destaque adicional no mercado imobiliário, olhando para as nossas construtoras, né? Você tem Plaenge, Ayoshi, construtoras que têm uma presença nacional muito destacada. Então a gente olha para os setores, mas de forma regional. Então eu regionalizo primeiro para depois avaliar qual é o setor que tem maior destaque naquela região, e aí a gente, a partir disso, começa a explorar e financiar aquela atividade econômica regional. Legal. Vambora, vamos jogar. Bora lá. Bora lá. Bem jogado. Vai. Meu pai, mano. Não, mas vai ficar boa ainda. Capaz de ficar mesmo. Mas... Vai ficar boa, vai ficar lá no clarão. Lá, ó. Boa bola. Esse foi um belo tiro, hein? Foi, tiraço. Vai. Não vai chegar. Peguei ruim. Banca. Não, parou antes. Parou antes. Melhor. Boa bola. Passou. Nada. Não, ficou boa. Para. Foi boa. Bem. É bem, hein? É boa. Boa, garoto! Que bola! Boa. Olha lá. Vai sair não. Mas aconteceu o que não era pra acontecer. Mas não... Ai, que bosta, velho. Mas vai ficar boa ainda, vai passar por baixo. Eu quase quebrei meu dedo agora. Não, ficou horrorosa a bola. Eu sei que você gosta desse tema. Vamos falar um pouco sobre gestão de pessoas e liderança. Pra você, o que muda, o que transforma um bom gestor num bom líder? Essa pergunta também é muito boa, Vitor. Porque acho que antes de falar o que torna, né, um bom executivo, ou um bom gestor e um bom líder, primeiro precisa dizer que nem todo mundo tem a característica de ser um bom líder, né? E isso não é um problema. A gente, inclusive, tem um modelo dentro da nossa empresa onde você tem perfis mais especialistas que, cara, tem um sucesso e um impacto relevante no negócio. Então, naturalmente, eu sempre gosto de destacar que a liderança também, embora ela tenha uma possibilidade de aprendizado, né? Tecnicamente você consegue se desenvolver, tem um pouco de perfil, né? E eu acho que esse ponto é legal da gente destacar. Mas respondendo de maneira mais objetiva, o que transforma um gestor em um líder, eu gosto de dizer que a liderança, tem um conceito do Vicente Falcone que eu gosto bastante, que ele fala que liderar é bater metas, ou seja, a gente está lá jogando um jogo de resultado. Então bater meta faz parte de ser um bom líder. É como um técnico de futebol que tem que falar, ganhar campeonato. Então você precisa bater meta. Aí ele fala na segunda parte da frase, com o time. Então não é bater meta sozinho, é bater com o time. E com o time implica em desenvolver o time, implica em ser coaching do time, implica em estar próximo do time, em alinhar incentivos para o time. Então não é simplesmente bater meta pelo ato de bater, mas sim
Liderar é bater com o time, né? Então, de novo, usando a analogia do técnico, é ganhar campeonato com um grupo e não de qualquer forma. Sim. Então, bater meta com o time e aí a parte final, talvez a mais importante, fazendo certo, né? Então, liderar é você bater meta com o seu time, fazendo aquilo que é certo. Porque acho que a gente está, obviamente, num jogo de resultado, de construção, mas a gente não pode esquecer que fazer da forma errada não é liderar, né? E aí quando a gente fala de fazer o certo, os valores são muito importantes, a cultura da empresa é muito importante, né? Para que as pessoas saibam o que é certo e errado pelo ângulo daquilo que a gente acredita, né? Porque eventualmente a gente pode ter valores diferentes, né? Mas a empresa tem que saber quais são os seus valores e executar a sua atividade, né? Bater as suas metas com o time fazendo aquilo que está alinhado aos seus valores. Então, eu gosto muito desse conceito para explicar um pouquinho o que é liderança versus o que seria apenas um gestor, né? Um gestor é um gestor que opera um negócio, que olha para dado, que olha para a operação, que tem o seu valor, mas ele tem uma limitação porque ele entrega aquilo que está definido dentro de um processo ou dentro daquilo que está esperado numa atividade de forma objetiva, sem levar o lado das pessoas entregando a meta em conjunto, que eu acho que sem uma liderança só fazendo gestão de maneira fria, você não consegue de fato, sem uma liderança, entregar resultado coletivo junto com o time, que eu acho que é o grande valor que a liderança tem, que é utilizar as pessoas e uni-las em direção a uma visão, a um propósito comum. Então, acho que a diferença de um gestor para um líder tá muito nisso. Você já mencionou anteriormente que a cultura da Apex é de partnership. Uhum. Quanto você acha que isso influencia na qualidade para liderar esse pessoal? Influencia muito, né? E pegando um pouco da minha resposta anterior, as pessoas são movidas a incentivo. E o partnership é um grande incentivo de longo prazo. Porque quando eu coloco dentro da empresa pessoas que, independentemente da classe social, mas sim pela sua capacidade, por aquele ativo que a gente conversou no início, pelo seu conhecimento, elas podem se tornar sócias da empresa, eu coloco ela para jogar um jogo de longo prazo, né? Porque o sócio, embora as pessoas tenham eventualmente uma vontade, né, de ser dono de empresa, etc., mas eu gosto de brincar que ele é o último a ser pago, né? Porque o sócio, ele pode eventualmente ganhar um dinheiro desproporcional, mas ele ganha lá na frente. Sim. Então o partnership ele é um grande modelo de incentivo de alinhamento de longo prazo. Ele também materializa um valor que é muito importante para nós, que é o senso de dono. A gente gosta de dizer que as empresas mais valiosas do mundo são aquelas que têm dono. E ter dono não significa ter dono no sentido só do capital social, mas é ter a postura de um dono, é assumir responsabilidade, é tomar risco controlado, é se responsabilizar em caso de problema, quando os problemas acontecem. Então esse senso de dono em um modelo como partnership, ele é muito mais tangível, né, do que se eventualmente você quiser falar isso para um time que não tem a possibilidade de ser sócio. Eu acho que isso também é válido, porque eu acho que um bom executivo é aquele que também age como dono, né? Então eu valorizo muito isso mesmo a pessoa não sendo sócia. Mas obviamente as pessoas são movidas a incentivo, então criar um modelo que possibilita com que ela traduza esse senso de dono em ganho econômico lá na frente, para nós fez muito sentido e tem funcionado muito bem. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que você já até um pouco que respondeu, mas que eu acho que é uma dificuldade de muitos empreendedores, empresários, que é quando você começa a crescer muito, né? O time, porque você controlar uma cultura pequena, né, com poucas pessoas é uma coisa, com um time grande, né, igual a operação de vocês em diversos estados e tal, como é que você dá esse salto? Acho que a tua pergunta é boa também, porque ela fala do desafio de 0 para 1, 1 para 10, 10 para 100, 100 para 1 bi, né? Assim, estou falando em termos de números econômicos, mas você pode usar isso como uma referência de crescimento. E de fato, a empresa ela vai mudando na medida com que você vai passando cada uma dessas etapas. Quando eu olho para a construção de riqueza, né? Eu acho que a empresa é um jogo que a gente faz para construir riqueza para a sociedade e para nós, né? Sim. A construção de riqueza, as pessoas são uma das alavancas para construir riqueza. Quando você aumenta significativamente o tamanho da sua operação, você está basicamente utilizando as pessoas de maneira mais escalada para entregar determinado valor para a sociedade e, por consequência, ficar com um pedaço disso. E aí, assim, eu acho que eu poderia ir a alguns pontos específicos, né? De 0 a 1, cara, você tem aquele dono
que eventualmente o cara é um baita vendedor que está na ponta, faz todas as vendas, você está cruzando, fazendo gol, então você tem uma característica de estar presente em todas as áreas do negócio. De 1 a 10, você continua muito presente em todas as áreas do negócio, mas passa a ter que introduzir conceitos de gestão, de alavanca, de processos mínimos que sejam para você conseguir controlar e conseguir gerir e movimentar aquela equipe em direção. Seria uma analogia do esporte individual para o esporte coletivo, né? Depois, quando você vai de 10 para 100, e aí já aproveitando de 100 para frente, você passa a ter que compreender, e aí tem uma característica legal do ponto de vista de lideranças, que é um triângulo que eu gosto de falar, esse também é um aprendizado lá de Harvard, né? Que é um triângulo que diz o seguinte: quando você está escalando, você quer que as pessoas ajam de determinada forma, né? Então você está na tua empresa, você quer que o cara faça uma ligação para um cliente, né? É uma atividade que você espera que ele faça. Uhum. E vamos dizer que esse cara não faça essa atividade. Você tem duas razões pela qual as pessoas não fazem algo. Ou ela não está motivada a fazer, ou ela não tem competência para fazer. Então, quando você está crescendo o teu negócio, você tem que ficar o tempo todo olhando para as pessoas estão alinhadas, motivadas e competentes para executar aquilo que eu espero delas. E aí quando você passa de 100 e vai para uma empresa de milhares de pessoas, você precisa ter, não todas, mas algumas pessoas que não só estão totalmente alinhadas, estão competentes para executar, como têm permissão para fazer. Entendi. Então, uma coisa que as pessoas também confundem é quando você está de 0 a 10, você ainda não tem nem capacidade de alinhar e desenvolver as pessoas e você fica dando permissão. Isso também está errado. É que você está tirando a tua responsabilidade, jogando, não, o cara tem liberdade para fazer. Não. Nesse momento você está numa fase da empresa que você está lá, próximo, controlando e etc. Essa visão de, eu vou delegar, isso não é uma visão de delegar simplesmente pelo ato de delegar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu tenho uma responsabilidade em desenvolver o meu time tecnicamente, em alinhá-lo com relação à visão, propósito, para que a partir daí eles possam ter permissão de assumir riscos. Aí eles vão assumir riscos porque eles têm competência e estão alinhados com aquilo que a gente está colocando. Então, eu acho que essas são as etapas que a empresa tem que estar muito atenta e, naturalmente, quando você está numa empresa de 100 milhares de pessoas, a gente está, o nosso momento hoje é um momento muito ancorado em capacitar as pessoas, em alinhá-las com relação ao nosso propósito, para que algumas delas passem a ter permissão de tomar decisão, tomar risco e poder, a partir disso, ter sucesso, ter fracassos. A permissão vem junto com a competência, né? Sempre. E com alinhamento. E com alinhamento. E com alinhamento. Legal. Maravilha. Vamos lá? Boa. Boa. Nossa, Ai. dei chunk. Vai ficar boa ali, hein? Você não filmou essa não, né? Boa bola. Passa. Parando. Parou. Ai, fechou também. Fechou um pouquinho. Foi um bom... Aí, ficou bom lá. Nossa. Ah lá. Agora volta. Ai, não voltou. Boa. Foi. Caralho, é boa? Fechou. Talvez tenha passado. Passou, velho. Boa bola. Se for o taco... Tem linha, hein? Pô! Passou Colou também. a bandeira, velho. Eu acho que passou. Acho que passou? Passou. Na Nest, a gente também atua no ecossistema de startups, né? Acelerando as startups que estão em fase de tração. Você também, né, atua no mercado, né? Nesse ecossistema, mais como um investidor, né? Mais com venture capital e tal. O que para você é mais importante na hora de avaliar uma startup? A coisa mais importante de uma startup é o que eu gosto de chamar, que é o cavaleiro, né? Você tem o cavalo e você tem o cavaleiro. Então eu tô, principalmente no estágio das startups que a gente aloca capital, eu tô principalmente olhando para o empreendedor. E não só para um empreendedor, mas para a capacidade daquele founding team, aquele time fundador,
as competências, e não é só a vontade de fazer, tá? Acho que a vontade ela tem que estar lá, mas lembra daquele triângulo, né? Você precisa ter vontade, motivação, mas precisa ser competente para aquilo. Então, essa união de competência, de um time competente, alinhado e com vontade de fazer o negócio é o que a gente analisa em primeiro lugar. Isso não significa que eu também não analiso o cavalo, né? Assim, numa lógica de Fórmula 1, né? O carro faz muita diferença, mas obviamente você tem que ter um bom piloto, mas o carro faz diferença. Então a gente também gosta de olhar e analisar o que são as alavancas de crescimento daquele negócio, né? Porque quando eu olho para a startup, eu estou muito mais preocupado se existe uma alavanca clara de crescimento do que necessariamente naquele estágio se ela está entregando resultado, se ela tem eficiência operacional. Então, a gente obviamente gosta de analisar que tipo de indústria nos permite ter alavancagem de crescimento, né, dado o tamanho de mercado, a oportunidade que a gente pode enxergar, e o que é aquela solução, né, o que aquele produto tem, o que é aquela ideia, ou aquele produto, a gente não entra muito em estágio pré-operacional, né, então o que aquele produto que já tem uma certa validação tem de diferencial claro para que ele possa ser um produto escalável e obviamente tenha um crescimento exponencial, que é o que a gente espera de um investimento como esse. Você tem um ticket mínimo para investimento em startups? Cara, hoje o nosso ticket mínimo já foi bem menor, né? Hoje o nosso ticket ele é um pouco maior, a gente está olhando para cheques em torno de pelo menos 5 milhões, 4 milhões, dali para cima. Eu pessoalmente já fiz cheques de 100 mil, né? Enfim, sim, a gente já teve cheques muito menores, mas hoje a gente já tem uma faixa um pouco maior, eventualmente se tiver uma oportunidade muito grande para um cheque menor, a gente também olha, mas dada a nossa atividade, né? Eu tenho que gastar hora homem para analisar aquele investimento e a hora homem me custa, né? Então, para analisar um investimento que é um ticket muito baixo, me gera quase que o mesmo trabalho de um ticket maior. Então, a gente tem elevado um pouquinho esse ticket na medida com que a empresa vem crescendo. Legal. E então, só para consolidar, para você é mais importante a equipe do que o produto? Com certeza. Nesse dilema, eu olho, o time faz mais peso, né? Não quer dizer que é zero o produto, mas quando eu olho para a equipe, nessa lógica de cavalo e cavaleiro, eu entendo que o cavaleiro ele tem um papel mais importante, porque eu conheço muitas startups que o cavalo era ruim, mas o cavaleiro era tão bom que ele pivotou várias vezes e o negócio eventualmente teve sucesso. Então, por isso que eu prefiro colocar um pouquinho mais de peso no cavaleiro, embora, obviamente, se você tiver a combinação do cavalo e do cavaleiro, aí a probabilidade de erro no investimento é muito menor. Uma coisa que a gente identificou nesse mercado é que as startups, especialmente mais em early stage, elas têm uma dificuldade muito grande na parte, vamos dizer assim, jurídica, contábil, sabe, para ter as coisas numa governança, um compliance que faça sentido, né? Então a gente entra também para ajudar um pouco nessa questão, para dar segurança para o investidor. Quanto isso é importante para você? Eu acho que na medida com que a startup vai evoluindo, isso se torna extremamente importante, né? Eu diria que quando ela passa a trilhar, né, dentro da trilha das startups, começa a subir de anjo, pré-seed, em série A, você não consegue ultrapassar determinada barreira se você não tiver esse nível de organização. Então, quando você olha, por exemplo, para fundos que avaliam série A para cima, né, série A, B, C, D, esses fundos já têm um nível de exigência muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, você ter uma prática que organiza, que traz dados mais confiáveis, faz com que a tua evolução dentro dessa trilha seja mais rápida. A Apex tem alguma tese de investimento no sentido de tamanho de ticket, você já falou, mas no sentido de representatividade dentro da empresa, no percentual, no controle ou não? Não, a gente, pelo contrário, a gente não quer ser controlador do negócio. Eu quero que os sócios estejam alinhados com um incentivo suficiente para que eles tenham vontade de fazer aquele negócio acontecer e que isso seja transformacional. Além disso, ele precisa ter espaço para outras rodadas futuras, então a gente não tem uma necessidade de controle propriamente dito. Em geral, quando a gente faz investimentos onde a gente quer ter posição majoritária, é porque ele está mais dentro do nosso corporate venture capital, né, que são empresas da indústria financeira, que eventualmente eu quero ter algum tipo de transformação dentro do meu ecossistema, e aí eu eventualmente posso querer ter uma posição um pouquinho maior, mas como investidor de venture capital, a gente, pelo contrário, eu prefiro ser minoritário. Legal, vamos lá terminar? Vamos lá. Ai! Fica vendo? Ó!
Passou um pouco. Passou um pouquinho. Ai, puxei. Olha o medo da água. Medo do lago, isso que eu ia falar. Pedro, vamos falar um pouco de futuro. Quais são os próximos passos aí da Apex, do Pedro? Cara, a gente está muito focado e orientado por essa visão de construir o principal banco de investimentos regional do Brasil até 2030, né? Essa é uma meta autoimposta que a gente criou para ter um horizonte de tempo para aquilo que a gente quer construir. Então a gente está muito focado nessa construção. Então, dito isso, a gente tem dois aspectos de crescimento que a gente espera nos próximos anos, né? Então, tanto crescer a nossa plataforma de produtos e serviços, né? Então é expandir a nossa capacidade de criar, estruturar, originar produtos e expandir geograficamente, né? Hoje a gente está presente em 5 estados brasileiros, a gente espera estar presente em 10 estados brasileiros até 2030, então tem um desafio grande aí de expansão nos próximos anos. A gente acabou de fazer um primeiro movimento de expansão muito relevante, então para o ano que vem a gente está muito olhando para dentro de casa, com foco em eficiência operacional, ganho de produtividade, integração dessas operações culturalmente, do ponto de vista de competência, mas até 2030 o futuro é ter essa construção. Eu não gosto muito de falar de nada que não seja isso, porque é isso que tem orientado nossas decisões olhando para o horizonte futuro. E para a vida, a gente acho que é mais continuar com disciplina, continuar investindo em conhecimento, aquela disciplina de todo ano buscar conhecimento novo, buscar um desenvolvimento pessoal. Isso vai continuar acontecendo independentemente do ambiente externo, se vai ter eleição, se não vai ter eleição, se a empresa vai estar bem ou estar mal. Eu espero continuar me desenvolvendo e apreciando o meu ativo de conhecimento, que na pior das hipóteses eu vou ter o prazer de conhecer um pouco mais sobre o nosso mundo e vou me tornar uma pessoa mais interessante, mais curiosa e interessada, né, também nas outras pessoas. Voltar a jogar um pouquinho mais de golfe? Tá nos planos? Cara, a gente conversou sobre isso no início, né? O golfe é um esporte incrível, né? Assim, eu, quando comecei a jogar, fiquei apaixonado. Eu digo que é o esporte mais parecido com a vida, né? Porque ele tem diversas características, né? Essa visão de ser um jogo de erros, né? Eu acho que a vida é um jogo de erros, a gente vai errar muito durante a vida, mas acho que o grande segredo é você não ficar mal com o erro, né? Ou com a última atacada, sempre olhar para a próxima atacada, ter a disciplina e foco, né? Naquilo que você está executando, ou seja, ter o foco no momento que você para fazer a atacada. Mas é um esporte que eu com certeza vou levar para minha vida, mas ele toma muito mais tempo, né, do que eu tenho hoje disponível, então no curtíssimo prazo ainda não, mas é um prazer de vez em quando. A minha meta é jogar aí 4, 5 vezes por ano, campeonatos, né? Esse momento aqui com você foi muito legal, então é um esporte que eu espero que esteja presente na minha vida por um bom tempo ainda. Legal. E o que você vê assim de Brasil, de futuro para o Brasil? Qual a sua perspectiva? O que você acha que a gente pode, deve melhorar? Eu sou muito comprado com o Brasil, assim, eu poderia ter ficado nos Estados Unidos depois da faculdade, mas eu acho que a grande oportunidade está aqui, né? Porque é aqui que ainda precisa muita coisa ser construída. E eu acho que falta um pouco de patriotismo, né? Essa visão de que, cara, nós somos brasileiros, né? Nossa cultura está aqui, nossos vínculos pessoais estão aqui. Então eu quero construir um negócio aqui. Eu acho que diversificação patrimonial sempre faz bem, né? Você ter patrimônio fora. Acho que isso é uma coisa que a gente também estimula. Mas eu quero construir o meu negócio aqui no Brasil, porque eu espero que a construção do meu negócio, obviamente, vai gerar riqueza para mim e para os meus sócios, mas que ela tenha um impacto, como a gente vê já hoje, né? A gente impacta muito o mercado imobiliário capixaba, estamos impactando aqui, então a gente consegue enxergar o desenvolvimento do nosso negócio impactando a região que a gente mora. Então, sou super comprado com o Brasil no longo prazo. A volatilidade de curto prazo, as eleições, né, um eventual cenário político no ano que vem, com uma manutenção do governo atual ou com a entrada de um novo governo, claro que ela vai alterar um pouco daquilo que você tem de decisão para tomar no curto prazo, né? Se você vai alavancar mais, vai alavancar menos. Acho que são decisões muito mais frias, racionais, objetivas, que olham para determinados governos que têm políticas e que têm direcionamentos completamente diferentes. Então, a gente não vê esse momento do Brasil como um momento catastrófico. A gente acha que o Brasil tem muita oportunidade para ser explorada,
obviamente você precisa levar em consideração todo o cenário político para tomada de decisão de curto prazo. E aí, 2026, a gente espera um ano com bastante volatilidade, né? Os preços das empresas brasileiras estão muito amassados, né? A gente teve um rally de bolsa agora com dinheiro de gringo, né? Basicamente o gringo fazendo rotação nas carteiras globais e passando a alocar mais dinheiro em países emergentes. E no ano que vem, a depender de como vai estar o cenário político, eventualmente você vai ter mais os brasileiros voltando para a bolsa. Você já tem precificado cortes de juros aí, né? A gente está olhando para juros terminal em 2026 na casa de 12,5%. Então tem um cenário bastante positivo. Obviamente a eleição ela pode definir se a gente vai ter eventualmente um bull market, uma queda mais acelerada de juros ou não, a depender de quem vai ser o presidente eleito. Maravilha, vamos terminar esse buraquinho aqui? Vamos lá. Desempatar esse jogo? Vamos lá, isso aí. Boa. Para! Vai parar. Não fecha tanto. Ficou boa. Ai, pegou chão pra caramba. Nossa. Mas tá no meio. Ai, vai cair na água. Água. Caiu na água. Putz. Safe. Quis jogar safe. Boa. Foi ruim, mas foi boa. Aí passou a boa. Famosa ruim, mas tá bom. O slice. Apareceu no último. Chegamos no último buraco, empatados. Jogão, conversa boa. Para finalizar então, Pedro, bom, você falou bastante da sua trajetória, né? Começou lá nos Estados Unidos como um bolsista na universidade, fez estágio em banco lá, depois voltou, empreendeu, hoje é acionista, né? Sócio, vice-presidente de um grande grupo aí. Se você puder resumir assim num grande conselho, o que você viveu durante toda essa trajetória, o que seria? Eu costumo repetir esse conselho pro time e quando eu tenho a oportunidade de falar publicamente. E não necessariamente foi exatamente o que eu fiz, mas acho que tem aprendizados na minha história, né? Um deles eu vou repetir, eu já falei ele algumas vezes aqui, que é investir sempre no teu maior ativo, que é o conhecimento. Porque eu acho que ele não só ele é um ativo relevante para a construção de uma carreira ou de um negócio, mas ele é um ativo relevante para a construção de ser humano, né? E a gente está aqui no mundo para cumprir algum papel e alguma função, e eu acho que o conhecimento é o que nos diferencia, né, dos outros animais, né? Então eu sempre digo que ter essa sede, essa curiosidade, essa vontade de compreender o mundo é um ativo muito relevante. Então ele fez muita diferença, eu sou muito grato aos meus pais, que são professores universitários. Então meus pais sempre estimularam muito a busca do conhecimento, né? Não são empreendedores, né? Eu acabei sendo picado pelo bichinho do empreendedorismo lá nos Estados Unidos, né? Mas esse ponto foi muito relevante. Meus pais sempre me estimularam muito a me desenvolver, estudar, aprender, e isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Um segundo ponto que eu acho legal de comentar é que, aí eu acho que é legal para pessoas de várias gerações, né? Eu gosto de falar que você tem focos diferentes em etapas diferentes. É importante entender os ciclos da vida. Então eu digo que dos 20 aos 30 é o momento de você tomar risco, errar, entender, aprender. É o momento de você testar o mundo real. É entender como é que o mundo funciona errando e sofrendo e cometendo erros que eventualmente podem ser doloridos naquele momento. Mas é o momento de tomar um pouco mais de risco, porque o risco, se executado, se assumido, né, quando a gente assume a responsabilidade sobre o erro, a gente tem um aprendizado muito grande. Então o aprendizado também continua aí, né, em torno disso. Então dos 20 aos 30, toma risco, conhece o mundo, aproveita, viaja, curte, conhece muita gente. É hora de aprender. É hora de aprender, explorar, conhecer o mundo, conhecer pessoas novas. Então eu gosto muito de falar que nesse ciclo o importante é isso. Dos 30 aos 40 é o momento de você começar a consolidar aquilo que são as suas competências. Então é uma fase de autoconhecimento, é uma fase de começar a perceber aquilo que você é bom,
começar a entender como que você se encaixa na sociedade, né? Pode adicionar valor para ela. E aí agora eu tô entrando, mês que vem eu faço 40 anos, eu tô entrando na fase dos 40 e já ouvi de uma outra pessoa e acho que dos 40 para frente é quando você encontra um momento de maturidade intelectual, com maturidade empresarial, com uma capacidade de focar e fazer de fato a sua adição de valor para a sociedade e por consequência conquistar bastante dinheiro, né, e riqueza e etc. Então, dos 40 aos 50, dos 40 aos 60 é onde eu quero focar naquilo que eu já entendi que eu sou bom. Como eu falei, acho que a minha característica está muito mais relacionada à gestão de pessoas, liderança, operações, né? Num negócio como o meu, que o ativo são as pessoas, eu consigo ser um bom operador, né? Um cara que entende essas alavancas de pessoas. Então eu quero explorar isso e estou fazendo isso junto com um monte de gente que é inteligente, meus sócios, a gente acredita no que a gente está construindo. Então, daqui para frente esse vai ser meu foco, mas acho que essa seria o meu conselho, a minha dica aí para quem está ouvindo. Pô, que legal, não tenho nada a acrescentar, foi ótimo. Ainda, mas calma que ali no final, ali no green, a gente faz uma brincadeira ali. Vamos ver quem ganha esse jogo agora. Boa, combinado. Fechou. Ai, não acredito. Você passou, cara, por você não baixo. tem noção. Você passou literalmente embaixo da bola. Embaixo da bola. Ela... Linda bola, era isso que eu Boa, queria. né? É o que você queria. Era exatamente isso que eu queria. Não foi ruim não, cara. Mas foi um pouco à esquerda, vai cair na banca. Se cair na banca, aí... Não, acho que passou do lado da banca. Fui safe, pesado. Não deu. Guardado aqui para colocar um pouco de emoção. Ó, bem jogado. Boa. Valeu, cara. Obrigado. Parabéns pela vitória. Valeu. Obrigado pela conversa. Obrigado, foi muito bom. Pô, foi muito bom mesmo, muito conteúdo bom. Você tem muito conhecimento sobre empreendedorismo. Espero que o pessoal tenha gostado. Legal. Só para terminar, a gente costuma fazer uma brincadeira. Bom, handicap no golfe? Cara, quando eu parei de jogar, eu era 18. Eu vou colocar aqui hoje. Vamos pegar do que aconteceu aqui. Deve estar com uns 25 a 30 aí. 25, vai. Justo. Jogou melhor que isso, mas... Tá bom. E handicap como empreendedor? Qual handicap você se daria como empreendedor? Cara, eu acho que o empreendedorismo é diferente do golfe. Talvez o golfe possa ter uma tradução para isso também, mas eu gosto de ter uma mentalidade de iniciante. Então, seria muito difícil para mim falar que o meu handicap de golfe é que eu sou um scratch. Eu acho que eu ainda sou um cara de handicap 25, 30, 36, porque eu quero evoluir consistentemente. Então, eu não me vejo como alguém que poderia ter ou talvez, sei lá, falta de humildade de me considerar um scratch, independentemente da história. Acho que eu tenho um pouco de história para contar, eu já sei jogar o jogo do empreendedorismo, então eu consigo jogar um jogo de golfe, consigo curtir o empreendedorismo. Então, para não fugir da tua pergunta, eu sou um 20 no handicap de empreendedorismo aí. Legal. Já consigo curtir o jogo, mas ainda tem muito a evoluir. Maravilha, Pedrão. Valeu mais uma vez. Valeu. Obrigado. Vou deixar todos os seus contatos, Instagram, para quem quiser seguir o Pedro Apex. Isso aí. Vai ficar aí junto no link do YouTube. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.